Oi, turma. A gente vai ver agora o delineamento em quadrado latino. Bom, delineamento é a forma que a gente vai sortear os tratamentos nas unidades experimentais, e é isso que diferenciam os três delineamentos, o DIC, o bloco e o quadrado latino. No DIC, como a gente tem homogeneidade nas unidades experimentais, essa casualização ela é feita sem nenhuma restrição, sem nenhum controle local. Já no delineamento em blocos casualizados, a gente quer controlar uma fonte de variação conhecida. Por isso, então, essa casualização é feita em cada bloco. A gente sorteia todos os tratamentos para cada bloco. E o delineamento em quadrado latino, a gente tem duas fontes de variação que a gente quer controlar. Por isso, então, essa casualização tem que ser feita nos blocos horizontais e nos blocos verticais. Bom, então, como eu já falei, a gente quer controlar duas fontes de variação no delineamento em quadrado latino, mas tem uma diferença na experimentação animal e na experimentação vegetal. Na experimentação animal, o delineamento em quadrado latino ele é muito utilizado em ensaios de digestibilidade, certo? Onde o fluxo de resposta é um fluxo contínuo, a gente pode utilizar a mesma unidade experimental para todos os tratamentos. E na experimentação vegetal, ela é utilizada quando a gente tem diferença de fertilidade no solo, por exemplo, em duas direções. Bom, as características desse delineamento são: bom, o número total de unidades experimentais necessárias para um experimento no quadrado latino é igual ao número de tratamentos elevado ao quadrado, já que a gente está falando de um delineamento em quadrado latino. Cada tratamento ele tem que ser representado uma única vez ao acaso em cada linha e em cada coluna. Então, com isso, o número de tratamentos é igual ao número de repetições. Ele é um delineamento que ele é aconselhável quando o número de tratamentos ele oscila entre 3 e 10. Mas, quando a gente estiver utilizando 3 ou 4 tratamentos, a gente precisa repetir esse quadrado latino por causa do grau de liberdade do resíduo. Então, quando a gente tem variância de erro estimadas a partir de graus de liberdades inferiores a 10, o que acontece com quadrado latino feitos com 3 ou 4 tratamentos, por exemplo, eles penalizam os testes de comparação de médias por dois motivos principais. Primeiro, a elevação do valor de t tabelado, que é utilizado nas comparações. E segundo, pelo aumento do valor da variância de uma diferença entre as duas médias, refletindo assim numa baixa amostragem por grupo experimental. Então, como a gente pode ver aqui, se eu estiver utilizando 4 animais, a gente tem 3 graus de liberdade para a linha, 3 para a coluna, 3 para tratamento, né? O total de unidades experimentais é 16, então o total é 15, 15 menos 9 dá 6, então um valor bem baixo. Se a gente repete esse quadrado latino, por exemplo, aqui, a gente continua com 3 linhas, com 4 linhas, mas vai para 8 colunas, né? Nesse exemplo aqui, a gente está utilizando 8 animais. O tratamento continua com grau de liberdade 3, mas só de dobrar esse quadrado latino, a gente aumenta esse grau de liberdade do resíduo para 18. Bom, então, vamos ver como é que a gente faz a casualização no quadrado latino. Como exemplo, um quadrado latino com 4 tratamentos, 4 linhas e 4 colunas. A princípio, a gente dispõe os tratamentos aqui dentro, de uma forma que eles não se repitam nem em uma linha, nem em uma coluna. Então, aqui os tratamentos estão aqui, eu não estou repetindo nenhum tratamento nem na linha e nem na coluna, só que ele não está casualizado, certo? Agora eu faço um sorteio das linhas. Então, eu tenho aqui a primeira linha vai ser a 3, a segunda vai ser a 2. Então, dessa maneira, eu venho aqui, a primeira linha é a 3, eu venho aqui, pego a linha 3, CD, AB. Aí, depois eu pego a linha 2, que é DA, BC. Depois a linha 4, que é BC, DA. E, por último, a linha 3, a linha 1, desculpa, AB, CD. E agora, vamos casualizar da mesma maneira, mas as colunas. Então, aqui agora eu pego a coluna 2, DACB, a coluna 4, e assim eu casualizei um experimento no quadrado latino. Bom, o modelo estatístico, então, do quadrado latino é o meu valor observado, né, a minha variável resposta, ela está em função da média geral, mais o efeito da linha, mais o efeito da coluna, que são efeitos que a gente quer controlar.
o efeito do tratamento e o erro experimental. Bom, a análise de variância, então, ela tem como fonte de variação linha, coluna, tratamento, resíduo e total. O grau de liberdade, então, como é um quadrado, a gente tem o mesmo número de linhas e colunas para o número de tratamento, por isso que está especificado aqui o número de tratamentos menos 1, certo? E o resíduo, a gente pode fazer dessa maneira, multiplicando esses dois graus de liberdade, ou fazendo a subtração do total, grau de liberdade total, menos o grau de liberdade da linha, grau de liberdade da coluna, menos o grau de liberdade para tratamento. A soma de quadrado de linha, então, a gente vai precisar do total de linhas ao quadrado, dividido pelo número de tratamentos, menos a correção. A soma de quadrado para a coluna é o somatório dos totais da coluna ao quadrado sobre o número de tratamento menos a correção. A soma de quadrado para tratamento, da mesma maneira como a gente vem calculando desde o DIC, é o total, é o somatório do total de tratamento ao quadrado, aqui no caso, né, sempre é o número de tratamento, menos a correção. A soma de quadrado total também é da mesma maneira, o somatório de todas as variáveis observadas ao quadrado menos a correção. E o resíduo, da mesma maneira, a gente calcula a sobra. Então, é a soma de quadrado total, menos a soma de quadrado da linha, menos a soma de quadrado da coluna, menos a soma de quadrado do tratamento. Quadrado médio, então, da mesma maneira como a gente vem calculando desde o DIC, é a soma de quadrado dividido pelo grau de liberdade. Então, o quadrado médio da linha é a soma de quadrado de linha dividido pelo grau de liberdade da linha, e assim por diante. E o F calculado para tratamento, então, é da mesma maneira do DIC, é o quadrado médio de tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo. A gente já falou no vídeo sobre o delineamento em blocos casualizados, sobre calcular, fazer o teste F para linha, para coluna, para algum dos blocos também. Bom, então a hipótese que a gente está testando é que as médias são semelhantes e a hipótese alternativa não H0, ou seja, existe pelo menos uma média que é diferente das demais. E a regra, então, é, se meu F calculado for maior que o F tabelado, eu caio na região de rejeição de H0, ou seja, existe pelo menos um contraste entre as médias que difere de zero. E se o F calculado for menor que o F tabelado, eu caio na região de não rejeição de H0 e concluo que os tratamentos são semelhantes. Então, a gente vai ver um exemplo aqui que foi retirado do livro de Estatística Aplicada, Experimentação Animal, do Sampaio. Bom, a digestibilidade total aparente para bovinos vai ser avaliada em 5 rações com diferentes micronutrientes, tendo como ingrediente o feno de capim-elefante, fubá de milho, farelo de soja e mistura mineral. O processo da digestão nos permite a obtenção de resposta em fluxo continuado, é muito importante isso, certo? Porque o delineamento em quadrado latino, para ser feito, a gente exige que todas as respostas sejam de fluxo continuado. Então, assim sendo, decidiu-se pela definição de 5 períodos sequenciais de 21 dias cada, nos quais os 14 dias iniciais seriam considerados de adaptação à ração e os 7 dias finais de registro de dados. O ensaio durou, portanto, 105 dias. Então, algumas características. Cada período experimental tem que conter as 5 rações testadas, uma em cada animal. O efeito do período, ele deve ser blocado porque as condições climáticas variáveis entre esses períodos, eles podem afetar o consumo e a digestibilidade. Então, por isso que a gente bloca. E, por outro lado, o efeito dos 5 novilhos utilizados também tem que ser blocado. E o delineamento assim definido foi de quadrado latino 5 por 5. Então, a resposta medida foi a digestibilidade aparente de carboidratos totais em porcentagem e os resultados obtidos se encontram nessa tabela. Então, aqui a gente tem os 5 novilhos, certo? E os 5 períodos experimentais. Os tratamentos estão descritos aqui dentro, ó. Então, aqui no primeiro novilho, no primeiro período experimental, ele estava com a ração A. Então, já o segundo novilho, no primeiro período experimental, com a ração E. Então, vocês podem notar que aqui a gente não repete nenhum tratamento nem na linha e nem na coluna, desculpa, e nem na linha.
Então, a primeira coisa que a gente já faz aqui, como a gente viu que a gente precisa dos totais de linha e total de coluna, total de tratamento também, a gente já providencia esses totais, então. Então, somei aqui total do novilho 1 é o total da linha 1. Total aqui do período 1 é esse total de coluna. E para facilitar os cálculos de soma de quadrado de tratamento, é bom também fazer um quadro auxiliar com esses totais de tratamento. Então, a gente aqui arruma esses tratamentos certinho para calcular esses totais de tratamento, já para facilitar o quadro da nova. É sempre bom também, como dica, conferir aqui, tá? Fez um outro quadro, confere aqui se o total geral bateu. E aí, a gente já calcula aqui também, já aproveita as médias para cada tratamento. Bom, então, análise de variância, a gente tem linha, coluna, tratamento, resíduo e total. Vamos colocar os graus de liberdade, são 5 tratamentos, certo? Então, grau de liberdade para linha, coluna e tratamento é igual a 4. Grau de liberdade total é 24, né? Porque o número de unidades experimentais é igual a 25. E o resíduo 24 menos 12, 12. Então, vamos calcular agora a soma de quadrado. A primeira coisa a gente calcula é a correção. A correção é o total geral ao quadrado dividido pelo número de unidades experimentais. Então, a gente tem o nosso total geral, que está aqui 1.676, dividido por 25, 112.359,04. Então, vamos calcular agora a soma de quadrado total. É cada valor observado aqui de dentro da tabela, tá? Elevado ao quadrado, menos a correção. Então, a gente tem aqui... Lembrando que soma de quadrado nunca dá negativo, tá, pessoal? Deu negativo, tem algum cálculo errado. Agora, soma de quadrado de linha. Então, soma de quadrado de linha é como? Total ao quadrado, somatório dos totais de linha ao quadrado, dividido pelo número de coluna, né? Lembra que a gente falou? Então, 302 ao quadrado, quantos números eu cheguei em 302? 5 números, não foi? Então, por isso que eu divido por 5, tá? Esse é um conceito importante de soma de quadrado para a gente levar para as próximas aulas. Então, aqui é o somatório de cada linha ao quadrado, dividido por 5. Eu já coloquei, como vou dividir todo mundo por 5, eu coloquei aqui 1/5 em evidência. Então, temos aqui o valor, e a soma de quadrado de coluna, então, é o somatório do total de cada coluna ao quadrado, dividido pelo número de linhas, certo? Quantos números eu cheguei em 297? 5 números. Por isso, eu divido por 5. Como todo mundo eu divido por 5, já vou colocar aqui em evidência, e os totais de coluna aqui, o somatório ao quadrado, menos a correção. Então, já vou colocar... Então, eu já posso agora calcular com essa outra tabela, a gente calcula a soma de quadrado de tratamento, que é o total de tratamento ao quadrado dividido pelo número de repetições, certo? Mesmo raciocínio, menos a correção. Então, tá aqui 1/5, eu já coloquei em evidência. Então, tá somatório dos totais de tratamento ao quadrado, menos a correção. E a soma de quadrado do resíduo, então, é a soma de quadrado total, menos a soma de quadrado de linha, menos a soma de quadrado coluna, menos a soma de quadrado de tratamento. Vamos lembrar? Resíduo é o que sobra, certo? Então, aqui, 136,08, lembrando que também não pode ser negativo, tá bom? Então, já preenchi aqui a soma de quadrado, e o cálculo de quadrado médio, como a gente lembra, é dividir a soma de quadrado pelo grau de liberdade. Então, aqui, quadrado médio para linha, para coluna, para tratamento e para o resíduo, que é o que interessa a gente, certo? Então, vamos calcular agora o F calculado para tratamento. Então, vamos olhar então na tabela também, a gente precisa olhar esse valor tabelado para comparar. A gente vai olhar o grau de liberdade de tratamento e o grau de liberdade do resíduo, certo? E aqui vamos calcular então o F calculado, 81,04 dividido por 11,34, 7,15. Então, vamos procurar o valor tabelado e vamos comparar 3,26. Então, 7,15 é maior que o meu valor de F tabelado, então eu rejeito H0 a 5% de probabilidade pelo teste F.
Ou seja, existe pelo menos um contraste entre as médias da digestibilidade aparente de carboidratos totais, que difere estatisticamente de zero. Então, a gente pode agora calcular também a precisão do experimento, pelo coeficiente de variação, certo? A gente vai precisar da média geral aqui. Então, o coeficiente de variação é igual a raiz quadrada do quadrado médio do resíduo, dividido pela média geral, vezes 100. Esse coeficiente de variação está baixo, né? Está muito bom, 5,02. Isso indica uma alta precisão do experimento, tá bom? Bom, e como a gente rejeitou a hipótese H0, a gente tem que indicar agora qual é a melhor ração, certo? Então, para isso, a gente vai fazer um teste de Tukey. Então, lembrando o teste de Tukey, a gente vai enunciar as hipóteses. Lembrando que aqui o teste de Tukey é um teste que compara duas médias, por isso cada contraste entre duas médias. Então, por isso que a hipótese H0, que é a média de I, é igual à média de J, a hipótese alternativa, que as médias são diferentes. Então, vamos calcular a DMS, que é igual a Q, que é um valor tabelado, que vai multiplicar a raiz quadrada do quadrado médio do resíduo dividido pela repetição. Já que a gente tem o mesmo número de repetição, a gente usa essa fórmula, tá? Então, o Q, a gente vai olhar na tabela Q para uso no teste de Tukey, a 5%, lembrando que o N1 aqui é 5, porque é o número de médias, e o grau de liberdade do resíduo. Substituindo os valores, a gente tem esse valor aqui. Então, se a gente está falando em digestibilidade aparente, se a diferença na digestibilidade entre duas médias for maior do que 6,79, a gente diz que as médias são diferentes. Então, eu vou mostrar... E agora, então, a gente iria obter as estimativas dos contrastes entre duas médias para todas essas médias. Mas eu vou mostrar uma maneira diferente do que eu fiz no outro vídeo do teste de Tukey, para a gente resolver essa parte. Então, eu já vou colocar as médias aqui em ordem, tá vendo? Então, tá em ordem, pode ser crescente ou decrescente. E agora eu vou fazendo aqui separadamente. Eu já botei aqui as médias, né, em ordem, tudo bem? Então, eu vou fazer aqui, ó, a média A e a média C. Qual é a diferença entre elas? 63 menos 64, eu sei que é menor do que 6,79. Então, eu já vou botar aqui que elas são semelhantes. Agora, eu continuo na média A, eu vou comparar 63,6 com 64,8 para ver se eu posso colocar a letra A também. Então, é menor do que 6, não é? 63 para 64, menor do que 6. Eu já posso colocar uma letra A aqui também. Agora, eu vou comparar essa média A com a média D. E aí, eu faço essa diferença, eu já vi que ela é maior do que 6,76, então eu tenho que parar, eu não posso colocar a letra A. Agora, eu vou para a segunda média, média C. A média C e a média B já tem a letra A dizendo que elas são iguais, tudo bem? Então, eu não vou colocar um B aqui e um B aqui. É outra média, outra letra. Então, eu vou vir a média C com a média D. A também é maior do que 6,79. Não coloco nenhuma letra, porque as letras iguais indicam médias iguais. Pronto, já fiz a primeira média, média A e a média C. Eu vou agora para a média B. Então, agora, 64,8 menos 70,8. A é menor do que 6,79. Agora, eu posso colocar uma outra letrinha, que elas são semelhantes. Agora, eu venho para a média B ainda, que eu continuo, 64,8 para 72. A é maior do que 6,79, eu não posso colocar uma letra B. Pronto, acabei todas as comparações da média B. Vou agora para a média D, e eu tenho que colocar outra letra, certo? Então, eu vou comparar aqui média D com média E. É bom, menor 70,8 e 72, eu já sei que é menor que 6,79. Então, eu já posso colocar aqui a letra C. Tudo bem? Isso é um outro jeito, tá, pessoal? Para vocês que estão vendo esse vídeo pela primeira vez, é bom dar uma olhadinha no vídeo do teste de Tukey, que lá eu mostro detalhado todos esses contrastes aqui. Tudo bem? Então, a conclusão é que médias seguidas de pelo menos uma mesma letra não diferem entre si a 5% de significância pelo teste de Tukey. Era isso, até a próxima, bons estudos!